Bom dia, alunos da turma 2001, tudo bem? Como vocês estão? Gostei de ver, essa semana teve uma participação melhor, tá melhorando a participação lá no Google Class. Eu sei que para nossa matéria é mais difícil ter dúvida, né? As dúvidas sempre aparecem mais para português, matemática, geografia, história, ciências, né? Mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho essa questão de escrita, né? Leitura, escrita, né? A gente teve aí para essa semana a alteração mesmo na data do Enem, ainda não se sabe quando vai ser. Prorrogou, pelo que eu vi na última informação que eu vi no jornal, prorrogou a data também de inscrição. Não sei se algum de vocês vai fazer como tentante, né, que tem essa opção também, de quem ainda não terminou o ensino médio. Mas não só para isso, né, é bom estudar, né, a produção textual, que não é só, produção textual não é só escrita, né, acaba levando que você venha a ler mais também, né, leve a mais leituras, né, isso aí ajuda não só na matéria, na própria matéria de produção textual, mas também para outras disciplinas, né? Também na matemática, que querendo ou não, você tem que interpretar aquela expressão, tem que interpretar aquele número, tem que interpretar aquela conta, né? E tudo aí isso aí deve ser trabalhado, né, no nosso cérebro, no nosso pensamento. E aí a gente vai estar dando uma olhada, nós vimos os conectivos, né? Nas duas últimas aulas nós vimos os conectivos que nos ajudam a ligar as orações, nos ajudam a não repetir, né? Não ter um texto repetitivo. E a gente vai ver um tipo de texto, né? Um gênero textual, chamado textos conversacionais. Quando a gente fala em conversacionais, dá a ideia de quê? Conversa, né? Então, trata-se exatamente disso, de um texto de conversa, de um texto com um diálogo, tá? E aí a gente vê, a conversação é a mais antiga e democrática maneira de utilização da linguagem verbal em nossa vida social. As sequências conversacionais ou dialogais são a forma básica da comunicação humana. Podemos dizer que a conversação é democrática, porque é posta em prática por qualquer pessoa, escolarizada ou não. Pode tratar de qualquer tema, se concretizar em qualquer contexto e empregar desde o nível coloquial mais informal até o formal culto. Na conversação estão presentes elementos que pertencem ao campo da linguagem verbal, não verbal e paraverbal. Temos também a função fática e os turnos da fala. Aí, mas você sabe quais as diferenças entre os textos conversacionais e os escritos? Bem, entre as características particulares dos textos conversacionais, como a gente colocou, né, como foi falado, tem algumas características particulares, podemos destacar. Aí nós temos aí emprego de linguagem verbal e não verbal. Ao falar, utilizamos o sistema linguístico em conjunto, com entonações, expressões faciais, gestos, olhares, movimentos, até a indumentária e a postura. É quase impossível falar apenas com a linguagem verbal. Então, a gente tem aí uma das características do texto conversacional. É a linguagem verbal, claro, né, que você fala, e a linguagem não verbal, que você se expressa através de gestos, olhares, movimentos, né? E isso aí tanto na conversa pessoalmente, vamos dizer assim, tanto num texto escrito, né? Quando você pega um livro, para ler um livro que trata, né, que apresente alguns diálogos, normalmente escreve lá, né, como a pessoa estava, como a pessoa estava se sentindo, né, ela olhou para o lado, né, a expressão que ela coisa bem escrito lá, até para que você imagine como a pessoa está quando a pessoa falou aquilo, né?
Assim também principalmente quando a gente está falando pessoalmente. E aí nós temos essa outra característica, emprego de expressões fáticas. O que são essas expressões fáticas? O estar frente a frente com quem falamos ou com quem nos fala leva a uma constante interação com o outro, testando seu envolvimento, marcando emoções e sentimentos provocados pela fala, demonstrando interesse. Então aí, são corriqueiras frases interjetivas como: claro, pois é, nossa, veja, tudo bem, certo. Tá entendendo? Então, assim, normalmente quando a gente fala, a gente utiliza alguma expressão dessa, né? São as chamadas expressões fáticas, que são essas frases interjetivas que a gente utiliza aí. Então, normalmente, até em textos mesmo, né? Textos escritos, você vê isso, né? Algumas expressões dessas acabam aparecendo. E nós temos os turnos de fala, determinados pela negociação constante. O que é o turno de fala? A conversação supõe 2 ou mais participantes, né? Ninguém conversa sozinho consigo mesmo, né? Às vezes acontece a gente falar sozinho, mas normalmente a conversação, você tem 2 ou mais pessoas conversando. Os turnos de fala são as unidades que representam a participação de cada um. Então, o turno de fala é o quê? Quando um fica quieto para o outro falar. Cada vez que um participante toma a palavra, começa um novo turno de fala. A passagem do turno para o outro participante depende da negociação entre eles. Muitas vezes natural, algumas vezes sutil, outras mais rude. Mas, de qualquer forma, a troca de turnos é fundamental para que exista essa conversação. Né? Normalmente a gente tem isso aí em sala de aula, né? É difícil a gente ter uma troca, né, do turno de fala que todos, né, que esteja de acordo com todos. A gente tenta, né? A gente tenta ter uma conversa onde haja essa troca do turno de fala. Mas às vezes acontece quando é mais de um, às vezes acontece de falar junto, né? Não esperar a vez para poder falar. Então, às vezes acaba acontecendo isso, tá? Então, isso aí nós vimos então os textos conversacionais, que nada mais é do que a conversa, mas tem as suas características também, como todo e qualquer tipo de texto, tá? E aí eu peço a vocês que elaborem ou copiem, porque assim, como eu sei que vocês estão com a internet, então alguns gostam de criar, né? Outros já não têm tanta criatividade, vamos dizer assim. E aí tá com a internet na mão, então não tem como eu fugir, né? Não vou me enganar que não vão pegar e copiar. Então já dou a opção. Você pode elaborar a sua ideia ou copiar um texto conversacional. E aí quando você fizer isso, você vai observar essas características. O emprego da linguagem verbal e não verbal. Vai ver o emprego de expressões fáticas, se há nesse seu diálogo, que às vezes vai ser um diálogo pequeno, não tem nenhuma expressão fática. Você observa essas características. E os turnos, a troca, né, de fala entre um participante e outro, tá? Então, você vai elaborar esse texto aí ou vai copiar. Então, isso aí é uma matéria nova, matéria do 2º bimestre, né? Espero, né? A gente espera que possamos estar o mais rápido possível juntos, né? O que a gente pede aí todo dia, que torce para que todo dia a gente já esteja junto o mais rápido possível. Às vezes eu tenho esperança de que vai ser logo, aí às vezes a gente vê que a situação está muito difícil, que vai demorar o nosso retorno, então a gente não sabe se vai ter algum outro bloco de atividade, né, que vai ajudar aí na questão de avaliação. Mas copie no caderno, tá? É matéria nova, aula do dia 4 de junho, tá ok? Então, copie aí, textos conversacionais, tá bom? Então, um beijo a todos, se cuidem, tá? E fiquem com Deus, um beijo.